Nesta semana vamos estudar sobre a aliança eterna. A aliança que Deus propõe para o seu povo, que Deus propõe para o seu povo desde Adão, passando por Noé, passando por Abraão, Isaac, Jacó, chegando também a Moisés. Essa aliança que nós vamos estudar. Há 2 trimestres atrás nós estudamos sobre aliança, sobre a eterna aliança, a promessa de salvação. A aliança de Deus, irmãos, nada é do que o seu empenho, nada mais é do que o seu empenho em apresentar o plano da salvação. O plano da salvação para que todos nós possamos ser salvos, possamos ser libertos dos nossos pecados, possamos ter a vida eterna. Nós já estudamos também nesses dias sobre a primeira mensagem angélica, de Apocalipse 14:6. Lá diz assim: vi um anjo voando no céu. Um anjo voando no céu com uma verdade, com o evangelho. Qual era essa verdade? Vamos ver aqui o texto. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Um evangelho eterno, um evangelho que existe desde sempre. O evangelho que atravessa a eternidade. Esse é o evangelho e essa é a aliança. A aliança de Deus para salvar. Veja o texto de Tito, no capítulo 1, no verso 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Antes da eternidade. Já não, irmãos, nós não conseguimos entender o que é a eternidade. Nós somos sempre limitados pelo tempo, por períodos de tempo, por horas, por minutos, ou por meses, anos, por séculos, mas a gente tem limitações de tempo. Começa e termina. Não conseguimos entender e mencionar o que é a eternidade, o que é a ausência do tempo. Mas a Bíblia afirma, irmãos, o apóstolo Paulo falando aqui para Tito, olha, este plano de salvação, a vida eterna, ele é prometido por Deus desde os tempos da eternidade. Eu tenho dito, tenho ressaltado que o plano de Deus é o negócio de Deus. Qual é o negócio de Deus? Qual é a preocupação de Deus? A preocupação de Deus é a minha salvação e a tua salvação, a salvação de cada um de nós, a salvação dos seres humanos. O Senhor faz uma aliança eterna, uma aliança perpétua para salvar. A essência do Evangelho, irmãos, a essência do plano da salvação é a aliança. É o relacionamento com Deus. Na verdade, essa aliança, que é o Evangelho, ela é a salvação oferecida graciosamente, oferecida pela graça, sem merecimento, não por obras, não por alguma coisa que tenhamos feito ou que venhamos a fazer, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é uma proposta de Deus. É Deus que chama para fazer aliança. É Deus que chamou Abraão para fazer aliança. É Deus que chamou Moisés também para fazer aliança. A aliança no Sinai. E nós devemos responder a Deus. De que maneira nós devemos responder a Deus, irmãos? Se essa proposta de Deus é uma proposta de amor, nós só podemos responder a Deus também de uma forma amorosa. Só podemos responder a Deus através do amor. Marcos 12:30. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. O que está falando aqui, irmãos, é que nós devemos amar a Deus integralmente. Todo o nosso ser deve amar a Deus. Nós devemos amar a Deus com o nosso físico, nós devemos amar a Deus com o nosso intelecto, nós devemos amar a Deus emocionalmente, nós devemos amar a Deus racionalmente. Mas como é que se demonstra amor, irmãos? Como que você demonstra amor para uma pessoa, por exemplo? Como você demonstra amor para sua esposa ou para o seu marido? Primeiro, é se dedicando a ele, dando a ele a prioridade. Você ama alguém quando você dá a essa pessoa a prioridade. Você dedica tempo. Não é como amar alguém sem dedicar tempo para essa pessoa. Mas você dá a essa pessoa a sua lealdade. Você confia nessa pessoa.
Você é fiel a essa pessoa. E para Deus é a mesma coisa, irmão. Se nós queremos demonstrar amor a Deus, nós devemos dar tempo a Ele. Despender tempo estudando a sua palavra, orando, meditando. Mas ainda, nós devemos nos dedicar a Ele, nós devemos ser leais a Ele. Ele deve ser a nossa prioridade. Nós devemos confiar e devemos ser fiéis. João nos diz, irmãos, como é que nós podemos demonstrar amor a Deus, além destas outras características que eu citei agora anteriormente. 1 João 5,3. Eu vou ler na Nova Versão Brasileira. E lá diz assim: amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos, na realidade, não são penosos. Quando você ama o seu cônjuge, você não acha que obedecê-lo, ou dedicar tempo a ele, ou ser fiel a ele, seja penoso, seja difícil. Não, isso é prazeroso. É prazeroso ser fiel à sua esposa. É prazeroso ser fiel ao seu marido, ser fiel à sua família, dedicar-se à sua família. E assim deve ser com Deus. Deve ser um prazer, como diz o texto aqui de João. Os mandamentos de Deus, na verdade, não são penosos. Ele poderia dizer aqui assim: obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos de Deus é um prazer. Nós vamos estudar nessa semana sobre a aliança eterna, o plano eterno de Deus para nos salvar. Vamos estar felizes no estudo dessa lição. Recapitulando o que estudamos há 2 trimestres atrás, e que Deus propõe alianças para a salvação, alianças para salvar a mim e a você.